Hoje eu trouxe uma mensagem falando sobre a intercessão. A intercessão, baseado em Ezequiel, capítulo 22, 30. Ezequiel 22, 30. Eu vou ler esse versículo e nós vamos falar sobre a intercessão. A importância da intercessão na nossa vida, de todo cristão, e para que ela serve. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Então o Senhor, Ele sempre está buscando pessoas, que entrem na brecha de pessoas ou até mesmo de lugares aonde o inimigo está dominando. Então, a intercessão é uma arma que Deus nos deu, para que a gente pudesse vencer qualquer obstáculo em nossa vida. Jesus, Ele foi o nosso intercessor, Ele é o nosso intercessor. A Bíblia diz: só há um Deus, só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E nós vamos ver que até hoje Ele continua intercedendo por nós. Então, o sacrifício dele na cruz foi para quê? Foi um ato de intercessão por nós, porque todos nós estávamos condenados à morte, ao inferno. Então ele intercedeu, ele entrou na briga por nós, só que ele teve que fazer um ato, um ato grandioso de amor, entregando a sua própria vida para morrer naquela cruz. Então, tudo que Jesus passou na cruz foi um ato de intercessão por nós. Porque se Ele não fizesse aquilo, por mais que Deus nos amássemos, presta atenção, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho para morrer naquela cruz. E todos aqueles que nele crê hoje terá a vida eterna e não vai perecer. Então, mesmo Deus amando, Ele não podia fazer nada por nós sem que alguém intercedesse. Às vezes você tem uma situação na sua vida que Deus não vai mudar enquanto não houver uma intercessão. A intercessão do homem. Jesus veio como homem, Ele se despojou da glória de ser Deus e veio como homem aqui na terra interceder por nós. Ele nos ensinou, Ele pregou o evangelho do reino, Ele orou por nós, Ele ensinou a oração do Pai Nosso, e Ele expulsou os demônios, Ele curou os enfermos, tudo isso Ele fez. Mas o ápice, do ministério dele foi quando Ele intercedeu verdadeiramente, entregando a sua vida por nós. A intercessão, ela causa dor, por isso que muitos não fazem. E hoje o mundo está perdido, As pessoas estão perdidas, as famílias estão destruídas, casamentos, por falta de intercessão. E nós vamos entender isso agora, em nome de Jesus. Vamos lá. O que é intercessão? É ir em favor de outro, ou até mesmo de um lugar, É ir em favor de outro ou lugar. Fazer o quê? Fazer com que aquela situação mude. Então, eu me coloco, eu vou ao lugar, eu vou a uma pessoa, eu não preciso estar presente, mas eu posso interceder por aquilo que aquela pessoa está sofrendo. Toda intercessão é uma oração, mas nem toda oração é uma intercessão. Toda intercessão é uma oração, mas nem todas as orações que nós fazemos é uma intercessão. Amém? O intercessor, o que é o intercessor? Ele não é um manipulador de Deus. Ele não muda aquilo que Deus já estabeleceu. Não adianta você tentar interceder para Deus mudar algo que Ele já decretou. Lá em Jeremias 15:1, diz o seguinte, olha isso aqui. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel, por que ele citou Moisés e Samuel? Porque foram os maiores intercessores no Velho Testamento, eram esses dois. Ele falou, ainda que Moisés e Samuel estivesse diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor.
Expulse-os da minha presença, que saiam. Então o Senhor disse, o intercessor, ele não é a pessoa que vai mudar a vontade de Deus. Não, ele não vai mudar a vontade de Deus. O intercessor vai fazer com que a vontade de Deus se alinhe às pessoas àquela situação. Às vezes a pessoa ela está fora. Se ela tem um problema, se ela tem uma dificuldade, ou seja, se aquilo lá está passando por dificuldade, está sendo destruído, tem uma doença, tem uma enfermidade, tem atitudes erradas, estão em caminhos errados. Então, o que a intercessão faz? Faz aquela pessoa, ou aquele lugar, se alinhar à vontade de Deus. Agora, o intercessor nunca vai conseguir mudar aquilo que Deus já determinou. Está tudo determinado por Deus. A obra do Senhor está consumada. Agora, quando pessoas ou situações estão fora, estão desalinhadas à vontade de Deus, há uma necessidade de intercessão. Então, quando Deus estabelece alguma coisa, a palavra do Senhor diz, né? Muitos são desejos do coração do homem, mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus em nossas vidas. É o desígnio de Deus para a nossa vida. Não adianta você interceder por uma pessoa que Deus já estabeleceu, já deu decretos, né, sobre aquelas pessoas. Às vezes, nós podemos pegar como exemplo o rei Ezequias, né, que ele estava doente, né, e Deus falou para ele, né, mandou o profeta ir lá na casa dele dizer, olha, avisa que ele vai morrer, arrumar a sua casa que ele vai morrer. O profeta foi lá, Isaías, e disse, mas aí o Ezequias foi lá, virou a cara para a parede, orou, intercedeu e Deus mudou. Então Deus mudou. Não, o que Deus permitiu que Isaías fosse lá, para quê? Para que ele voltasse. Ele tinha que arrumar a casa dele, ou seja, ele estava com a casa desarrumada. E quando ele se arrependeu e quis voltar a arrumar a casa, porque se ele continuasse com a casa desarrumada, ele ia morrer. Então Deus permitiu que Isaías fosse lá para alertar ele. E ele, como ele não queria morrer, ele foi lá e intercedeu, e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Mas tudo aquilo que Deus, por exemplo, eu não posso interceder para impedir que o anticristo venha. Eu não posso orar, interceder para que Jesus não volte agora. E se ele decretou que seja agora? Então tem coisas que nós não podemos interceder. Por quê? Porque já foi decretado por Deus. A intercessão, ela vai funcionar para quê? Para que aquela pessoa, aquela situação se alinhe, né, naquilo que Deus decretou, que já está decretado por Ele. Eu vou dar um exemplo aqui de intercessora, muito importante para nós, que foi a Esther. Esther, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. A Esther, né, todo mundo conhece a história de Esther, que o povo de Israel estava ameaçado de morrer, né? Tinha um inimigo chamado Amã, muito amigo do rei Assuero, que era o esposo dela, fez um decreto de exterminar todos os judeus. E, inclusive, o primo dela, Mardoqueu, ia ser enforcado, que ele também não gostava. Mas a situação estava muito complicada para os judeus. E iriam morrer todos, não ia sobrar nenhum, irmãos. Ou seja, nós não estaríamos aqui, Jesus não teria nascido, e toda a obra de Deus teria sido destruída. Porém, Deus usou essa mulher, chamada Esther, para que o propósito de Deus viesse concretizar. Veja, Deus tem poder, tem autoridade, sim ou não? Mas ele precisou da intercessão da Esther. A intercessão é aquilo que vai mudar a sua vida, irmãos. A intercessão é que vai transformar a sua casa. A intercessão é que vai transformar a sua família. A intercessão que vai mudar a sua vida financeira.
A intercessão que vai mudar a sua vida profissional. A intercessão é que vai transformar o seu ministério. A intercessão é muito importante para nós, porque ela faz com que nós nos alinhemos à vontade de Deus. Deus não queria que o povo de Israel fosse destruído. Claro, tinha que vir Jesus. Então usou essa mulher. E essa mulher, ela tinha umas qualidades que, se você ler, né, o livro de Esther, lá antes de Jó, você vai entender. E eu tirei algumas qualidades dela, porque elas são qualidades de um intercessor. Ela era humilde, submissa às autoridades. O que ela estava fazendo, irmãos, tanto é que ela falou aqui no fim, se eu tiver que morrer, morrerei. Por quê? Porque a mulher, o rei tinha algumas mulheres, né, suas concubinas, ele tinha as preferidas, a Esther era a preferida. Porém, tinha o dia certo de conversar com o rei. E ninguém poderia se dirigir ao rei. O rei que tinha que se dirigir à pessoa. Então, quando ele chegava ele chegava perto de uma pessoa, para uma pessoa chegar perto dele, ele tinha que levantar o cetro. E quando ele levantava, ele estava dando autoridade. E ela intercedeu, ela jejuou, e ela ficou lá no pátio. E o rei Assuero andou, olhou assim, mas o que essa mulher está fazendo aí? E viu que ela estava tristezinha, né? E foi lá, olhou para ela e levantou o cetro, ela veio até ele, e aí ela fez tudo. Vocês lêem a Bíblia para vocês entenderem a história. E essa mulher, ela corria o risco de vida, porque se ela chegasse diante do rei, sem autorização do rei, ela tinha que ser morta. Era a regra. Ninguém poderia chegar diante do rei sem o rei convidar, porque seria morta. E ela corria o risco de vida, mas ela era submissa às autoridades. Ela tinha uma sintonia com Deus muito grande, irmãos. Ela estava disposta a obedecer ao que ouvisse Deus falar, mesmo com o risco da sua própria vida, mesmo que ela pudesse morrer. O intercessor, ele não está preocupado consigo, ele está preocupado com a situação. Ele está preocupado com a pessoa. Ele quer fazer com que aquela pessoa, ela mude. Então Jesus, quando ele morreu na cruz por nós, ele sabia que ele ia morrer. E ele não deu ouvido àquilo que ele ia sentir, mas ele deu ouvido àquilo que Deus falou com ele. O intercessor, às vezes, Deus fala certas coisas para a gente fazer, quem vai interceder, que não é comum fazer. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez, um pastor, amigo meu, ele pegou aquela passagem do profeta que se deitou sobre uma criança que tinha morrido, e ele foi orar por uma senhora que estava moribunda já, e pediu para o marido, olha, eu posso também fazer como o profeta que fez? E o marido autorizou. E ele se deitou cara a cara, nariz com nariz, na cama, e orou dessa maneira, e a mulher foi curada na hora. Foi um ato profético que Deus mandou ele fazer. Então, o intercessor, às vezes, é usado de forma que não está, né, acostumado. Não é aquela oraçãozinha que a gente faz. Às vezes, nós temos que tomar certas atitudes. E, algumas vezes, Deus manda fazer um ato profético. Morrer na cruz foi o maior ato profético de amor realizado aqui neste mundo. Amém? Atos 12, versículo 5. Quando uma igreja intercede, o poder que a igreja tem de intercessão. A igreja que eu digo, irmãos, inclusive está na Bíblia, eu vi agora em Timóteo também, né? A gente prega e esquece, não está? Eu vi hoje de novo. A igreja é isso aqui, irmãos, é esse prédio. A igreja é a união da gente. É a casa que a gente diz que é a casa de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo, nós não somos igreja. Nós somos igreja quando nós estivermos onde houver 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, nós somos a igreja. Então, quando a igreja intercede de coração, né, conforme a vontade de Deus, para um propósito que está na vontade de Deus, ela tem muito poder. O Pedro estava preso, né, e ele ia ser julgado. Mas aí a igreja começou a orar.
Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere, ou seja, impossível de sair de lá. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Mais um. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Opa! Olha o poder da intercessão da igreja. Quando a igreja se reúne, irmãos, em um propósito, que era o propósito de Deus de libertar Pedro. O poder da oração, irmãos, ela é muito grande. A oração intercessória. Veja que a igreja, ela orava de uma forma intensa, daquilo que Deus declarou, daquilo que Deus falou, do propósito que Deus falou. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Nós fizemos aqui um dia, né? O dia de Yom Kippur, né? O dia do perdão. E eu preguei no domingo, depois do Yom Kippur, a respeito de chuvas, né? Que não estava chovendo no Brasil inteiro, na nossa região aqui inteira. E naquela semana mesmo, na quinta-feira, começou a chover. A intercessão, ela é algo tão poderosa, irmãos, que nós fazemos com que Deus haja ao nosso favor. A intercessão, ela nos traz a autonomia daquilo que nós precisamos alcançar. Ela nos dá o poder de fazer as coisas mudarem, aquilo que está fora da vontade de Deus. Amém? Então vocês viram, né? A experiência que Pedro teve com o anjo. Ele não viu direito, ele não sabia o que estava acontecendo. Para ele era uma visão. Quando ele foi ver, ele já estava fora da cidade. E o anjo desapareceu. Quantas vezes você intercedeu por alguém e um anjo apareceu? E você não sabe que era um anjo. O anjo pode ter ido levar você, pode ter te protegido, alguém intercedendo por você. Se hoje você está na igreja, porque alguém intercedeu por você. O Pai, a Bíblia diz que ninguém vem ao Filho se o Pai não os enviar. E se nós viemos até o Filho, porque o Pai nos enviou. E para o Pai nos enviar, precisa haver a intercessão. Amém? A intercessão é uma batalha espiritual. Gálatas 4:19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo, ele falou, olha, eu sinto dor de parto. O que Paulo sentia, irmãos, a dor que ele sentia por aqueles cristãos que ele estava. Imagina, Paulo cuidava de várias igrejas, né? E ele orava, intercedia, ele falou, olha, eu sinto retaliação, eu sinto dores de parto, né? Eu sinto, meu corpo, né? Não fica bem, se sente mal. Por quê? Porque eu estou intercedendo por você. Quando você intercede por alguém, você tem que estar preparado, irmãos. Veja que quando Esther, ela foi interceder, ela fez um jejum de 3 dias, irmãos. O Daniel, nós vamos ver daqui a pouco, ele estava em jejum há 21 dias, aliás, há 3 anos ele orava, intercedia. Então, veja, o intercessor não é apenas você chegar lá e orar, você tem que estar preparado para que você
possa vencer aquela batalha, porque é uma batalha contra o mal, é uma batalha de seres que estão aí tentando destruir aquela pessoa, ou até mesmo um lugar. Quando nós intercedemos por certos lugares que está sendo dominado pelo inimigo. Outra coisa que fala sobre intercessão, pastores, agora eu vou falar de mim um pouco. Pastores precisam de intercessão, irmãos. O seu pastor precisa de intercessão. Por quê? Porque eles são atacados de uma maneira severa. Nós somos atacados de uma maneira severa. Porque o pastor, ele é o líder. Como Paulo estava sentindo dor de parto pelo cristão, por aqueles que ainda não tinham sido formados Jesus, ele estava sofrendo. Então, quando o pastor ele começa a interceder pela igreja, ele está mexendo com todos os demônios que estão agindo na família, que está agindo no coração das pessoas. E aí esses demônios se revoltam contra a gente. Se revoltam contra a gente. Por quê? Porque ele não quer que ninguém intercede por vocês. Agora, preste atenção. Nós somos atacados espiritualmente, emocionalmente. Às vezes nós sentimos tudo que vocês estão sentindo. Às vezes eu sinto coisas que eu sei que eu vou encontrar na igreja. E dito e feito. Quando você começa a orar pela igreja, daqui um dia ou dois, uma reunião ou outra, aparece aquele problema que eu estava sentindo. Eu já estava intercedendo. Muitas coisas eu consigo saber antes. Por quê? Porque eu sinto antes. É só começar a interceder para a igreja. E muitas vezes é opressão muito grande, irmãos. Muitas vezes é sensação de morte. Muitas vezes é sensação de morte. Talvez alguém que até pensou em se matar. Às vezes pessoas que estão, faz parte da família. E isso vem tudo para nós, essa angústia. E como que nós nos aliviamos disso? Fala com Deus. Mas lembre-se, irmãos, nós vamos ver agora que Paulo pedia, que intercedia por ele. Deus, ele está no comando de tudo, sim, mas ele precisa dos intercessores. Chega uma hora, preste atenção no que eu vou falar. Quantas vezes você foi orar quando você estava doente? Se você teve fé, não dá. Quando você está com problema, quando você está com problema, você não tem vontade nem de orar, você não tem força para orar. Você desanima, você fica triste, você fica às vezes preocupado, com medo. Aliás, essa semana eu gravei 2 mensagens sobre fé. E aí o que vamos colocar agora em seguida? Hein? E aí o que acontece? Nós precisamos de alguém, irmãos. Estás alguém enfermo, chama o presbítero, ele fará a oração da fé e te ungirá, e se tiver cometido pecado, ele será perdoado. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar um pelos outros. Tiago 3:1. Os pastores também, eles são mais atacados, por quê? Porque eles têm mais responsabilidade. Nosso julgamento é diferente de vocês. O julgamento do pastor, ele é diferente, olha aí. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Não seja pastor, pois vocês sabem que nós, os pastores, os mestres, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Nós somos julgados, nosso julgamento vai ser mais rigoroso. Nós vamos ser mais, a quem é muito dado será mais o quê? Cobrado. Então, se nós somos cobrados de uma forma maior, por quê? Porque nós ensinamos, porque nós falamos de Deus, porque nós intercedemos, porque muitas vezes, e nós somos pessoas normais, seres humanos, irmãos, e por isso que nós precisamos da intercessão da igreja. A intercessão da igreja ela é muito boa, não só para a pessoa, mas para o ministério. É dando que se recebe, irmãos. É uma troca de gentileza, orai um pelos outros.
Vocês oram, eu oro por vocês oram por mim, e Deus vai agindo, para que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida. Uma igreja que não intercede é uma igreja fraca, é uma igreja que vai encontrar muitos problemas, inclusive na própria vida. Nós precisamos, sim, da oração. O apóstolo Paulo pedia para interceder por ele. Romanos 15:30. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Irmãos, presta atenção. Às vezes as pessoas têm uma ideia errada de pastor, acham que o pastor já está lá pertinho de Deus, tal. Tudo bem, tem que ter, mas veja que o Paulo pedia. Paulo tinha uma intimidade muito grande com Deus. Pedro tinha uma intimidade, mas ele pedia para orar por ele. Por quê? Como eu disse no começo, a Esther, o Elias, o Eliseu, eram homens usados por Deus para interceder pelos homens. Deus procura pessoas que entram na brecha. Deus, ele não pode vir direto para nós, irmãos. Ele precisa de alguém. Assim como Jesus foi o nosso intercessor aqui na terra, nós somos intercessores das outras pessoas. E a igreja é a intercessora de seu pastor, a igreja é intercessora da sua família, a igreja se reúne aqui para interceder. Por isso que de quarta-feira nós nos reunimos para interceder pela família. Sexta-feira nós nos reunimos para interceder pelas pessoas que estão aqui. Nós oramos, para que haja libertação. Então, a igreja se reúne para intercessão. A igreja se reúne para fazer com que a situação daquela pessoa mude. Então, é muito importante nós estarmos intercedendo, irmãos, para que a situação ela seja alinhada com aquilo que Deus quer. 2 Coríntios 1:11, olha o Paulo aqui novamente. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então, muitos oravam pelo apóstolo Paulo, pelos apóstolos, para que eles pudessem fazer a obra. A obra, ela depende da intercessão, irmãos. O crescimento da obra precisa haver intercessão. E a sua oração, com a oração do irmão, com a oração do outro irmão, da outra irmã, do jovem, as crianças aqui, tem um grupo de crianças que intercede. Todo domingo eles vêm para mim, eu abençoo eles, e eles pegam uma caixinha de pedidos, e eles estão intercedendo. Eu nem sei quais são os pedidos, mas eles fizeram os pedidos lá e eles estão intercedendo. Toda semana tem uma criança intercedendo, Agora, a igreja precisa interceder. A igreja, ela quer receber, o povo quer receber, o povo quer cura, o povo quer libertação, mas é dando que você recebe. Nós conseguimos tudo através de oração, irmãos. Não é por força e não é por violência, é pelo Espírito. E o que está acontecendo hoje? As pessoas têm pouco tempo de oração. É mais para si. Senhor, me abençoa minha casa, abençoa meu trabalho, abençoa meu dia. E a intercessão pelo seu irmão? E a intercessão pela sua igreja? E a intercessão pelo seu pastor? Que ele precisa também, assim como Paulo precisou, Pedro precisou, a igreja intercedia por eles, irmãos. E em troca eles recebiam o quê, irmãos? O poder de Deus. É uma via de duas mãos, irmãos, é dando que você vai receber. Agora, hoje as pessoas só querem receber, mas não querem dar. É tipo, vou na igreja como se vai num restaurante, me dá comida. Vou lá no supermercado, me dá comida. Eu vou comprar o que eu preciso, vou lá no açougue, compro a carne. Não, irmãos, nós, no Evangelho, o mundo evangélico, ou seja, o reino de Deus é um orando pelo outro, é um intercedendo pelo outro. Hebreus capítulo 7, 24. Olha Jesus, até hoje Jesus intercede por nós.
Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, todos aqueles, olha aqui, aqueles que se aproximam de Deus por meio de Jesus, ele intercede. Aqueles que são salvos. Então, toda vez que eu oro, toda vez que eu peço, toda vez que eu uso autoridade, Jesus falou, olha, vocês podem usar o meu nome tem poder, tem autoridade. Então, toda vez que eu uso autoridade, Jesus intercede por nós diante do trono de Deus. Mas por quem que ele intercede? Por aqueles que estão próximos de Deus. Por aqueles que conheceram Jesus. Por aqueles que andam na obediência à palavra de Deus. Então, ele é o nosso eterno intercessor. Amém? Outra coisa. A intercessão aumenta o entendimento. Efésios 1, versículo 16. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então Paulo também orava, intercedia para que o povo dele tivesse entendimento, irmãos. Às vezes você tem um problema na sua família ou com uma pessoa que não entende a palavra, que não conhece a palavra. Pessoas que precisam ter revelação da palavra. Às vezes, irmãos, você vai orar para uma pessoa, ou seja, você vai evangelizar, a pessoa vem até você, ela está com um problema. E você prega a palavra. Pô, eu vou fazer uma oração e vou pregar a palavra de Deus para aquela pessoa. Mas aquela pessoa bateu e voltou, irmãos. Você fala de Jesus, você fala da palavra. Aquela pessoa não dá valor à palavra de Deus. Não dá valor àquilo que você está pregando. E você acha que pregar somente está tudo certo. Não. Você tem que interceder para que aquela pessoa possa ter o espírito de revelação, que ela possa entender a palavra de Deus, que Jesus possa falar com ela, para que tudo aquilo que você já pregou, até mesmo, ela possa entender. Então, a intercessão faz com que as pessoas passem a entender a palavra de Deus. Porque quantos são aquelas pessoas que a gente evangeliza, prega, fala de Jesus, ela não quer estar nem aí. Parece estar falando de coisas que para ela não dá valor. Por quê? Porque elas não têm a revelação. E precisa ter alguém lá intercedendo para que quando ela ouvir, ou quando ela lê uma Bíblia, ou quando ela... Até mesmo dentro da igreja, irmãos. Às vezes a gente olha para as pessoas, até pessoas vêm conversar com a gente, ou a gente conversa por telefone, nós vemos que as pessoas, elas não estão entendendo o que nós estamos pregando. Elas não entendem. E aí? O que a gente tem que fazer? Pregar de novo? Não vai adiantar. Aí você tem que orar, você tem que interceder para que Deus dê isso aí, ó. Peço a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, que dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você precisa da revelação. Espírito de revelação vem do Espírito Santo. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Mas quando a pessoa prega, a pessoa não entende, é porque ela não está tendo a revelação. Você, poxa, vai na igreja, mas não entende a palavra, não entende, mas não toca naquela pessoa. Então precisa de um intercessor estar lá. É como o pai com o filho, irmãos. Você tem que estar sempre corrigindo. Você ensina tal, mas chega uma hora que parece que você falou com uma porta, né? Você fala uma vez, você fala duas vezes, você fala três vezes e não obedece. Parece que falou com uma porta. Você tem que interceder. Aí tem que ser uma coisa mais forte, uma varinha. Aí quem sabe muda. Então nós precisamos interceder, porque se nós deixarmos, eles vão aprender errado. Uma criança que está com problema na escola, por que não está entendendo aquela matéria, tal?
o que está acontecendo, você tem que intervir, você tem que interceder ali para ver por que está acontecendo aquilo, para melhorar, alguma coisa está errada. Então, quando você prega a palavra, você prega, mas eu oro para se converter. Não, a intercessão, ela precisa ser feita continuamente para que haja uma mudança, para que haja uma conversão realmente naquela pessoa. Irmãos, não é de um dia para o outro. A intercessão é algo que você deve se dedicar muito. Então, Paulo, ele intercedia para que os crentes crescessem em entendimento. O Daniel 9, versículo 20, olha isso aqui. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Deixa eu só parar um pouquinho. A intercessão, irmãos, ela começa com confissão de pecado, principalmente daquele que vai interceder. O intercessor não pode estar em pecado, não funciona. E veja que Daniel estava intercedendo por Israel, e ele confessava o pecado dele e o pecado de Israel. A intercessão também deve se confessar o pecado daquela pessoa. O que ela está fazendo de errado? Você sabe, por exemplo, você vai orar para um filho que está nas drogas. Qual que é o pecado dele? Usar droga. Você tem que confessar o pecado, você tem que entrar na brecha. O intercessor é como se estivesse no lugar daquela pessoa, orando por ela. É como se você estivesse orando por uma pessoa, é como se aquela pessoa tivesse convertida e orando, mas ela não é convertida. Ela está roubando, ela está xingando, ela está fazendo coisa errada, ela está em desobediência. Então, todos os atos que a pessoa está fazendo de errado, você tem que entrar na brecha e pedir perdão por ela. É como se aquela pessoa estivesse pedindo perdão para Deus. Mas ela não está, porque ela não entende, porque ela não é convertida, porque ela é do mundo. Uma pessoa que está doente, alguma coisa aconteceu, tem uma legalidade. A intercessão faz o quê? Você entra na brecha daquela pessoa e começa a pedir o perdão, começa a vasculhar a vida, né? Faz um mapeamento, se for família fica mais fácil, porque se você não pedir perdão, porque a maldição sem causa não existe, irmão. Tem que haver uma legalidade escondida. E nós precisamos. Agora, tem casos que você não tem tempo para tudo isso. Aí Deus que sabe. Se Deus tem um propósito na vida daquela pessoa, Deus vai mudar. Nós não somos obtentor de toda a sabedoria, né? Tem coisas que são reveladas para nós, tem coisas que pertencem somente a Deus e não adianta. Não adianta você achar que você vai conseguir resolver certas coisas. Tem coisas que tem que ser feitas conforme Deus determinou. Tem coisas que você vai ter que passar para você mudar. Veja que o rei Ezequias estava doente. Ele teve que passar por aquilo para ele entender e voltar para Deus. E assim também. Então, todo intercessor, irmãos, a primeira coisa que ele tem que estar é ele em santidade. Ele tem que pedir perdão por ele, para a casa dele, para a família. Se for o sacerdote, família toda. A família toda tem que estar diante de Deus. Por quê? Porque o inimigo vai buscar a tua família. O intercessor, todos nós temos que nos colocar diante de Deus de uma maneira santa. E depois interceder por aquela pessoa, pedindo perdão por ela também. Vamos mais um. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, é um anjo, né? O homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, aí vem a instrução, né? E me disse: Daniel, agora vim para dar a vocês percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, presta atenção à mensagem para entender a visão.
Então veja, às vezes o intercessor precisa de uma revelação de Deus. Deus não vai dar a revelação para aquela pessoa que você está intercedendo, mas vai dar para você que intercede algo sobre aquela situação. Então o anjo veio e falou, olha, desde o primeiro dia que você começou a interceder, pedir perdão por você, por Israel, por todo o povo que está em pecado, foram ouvidas as suas orações. Eu vim por causa dessa oração. Veja, não foi um dia, não foi 2 dias, foram vários dias que ele orou intercedendo. E aí veio um anjo e falou com ele. Mas veio para quê, irmãos? Para mudar Israel? Não, para dar entendimento primeiro para ele. Às vezes você tem que prestar atenção e ter entendimento. Por exemplo, às vezes você olha para uma pessoa, irmãos, aquela pessoa ela tem problema de traumas. Não vai resolver o problema dela orando. Ela tem um trauma na vida dela que tem que ser consertado. Assista a nossa mensagem, traumas, um lugar de sofrimento. Então, irmãos, e aí você vai orar para aquela pessoa, expulsa o mal. Aquela doença que ela está tendo é por causa de uma rejeição. Foi por causa de uma tentativa de aborto que aquela pessoa está daquele jeito. E você vai lá e ora porque você está vendo a doença. Mas aquela doença, ela tem uma causa. E veio por onde? Veio lá, ou veio de outra geração. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, às vezes, você ora para uma pessoa, ora para aquela pessoa não é curada. Mas por que não funciona? A palavra de Deus diz, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. E eu oro, tem oração que a gente ora para uma pessoa, ela é curada na hora, irmãos. Agora, tem pessoas que não. Por quê? Porque existe uma outra legalidade que está dando condição para aquela doença. É como uma vez uma irmã veio até a minha esposa e a filha dela estava alguns meses já enferma, com febre, e não passava, ia no médico nada, tomava remédio. E minha esposa teve um discernimento na hora e disse, olha, ela comeu comida consagrada a demônios, né? A festa que nós temos aqui na cidade, e ela falou, o pai dela levou ela. Então, na hora, minha esposa orou, falou, eu repreendo, ela pediu perdão, né? Foi uma conversa mais longa do que essa, estou resumindo. A mãe pediu perdão por ela ter comido, mesmo o pai entregando na ignorância, e no outro dia a menina não tinha mais nada. Então, às vezes, você tem que ter discernimento para saber aonde, e isso só através da intercessão. O Senhor vai te revelar na palavra, o Senhor vai revelar na pregação da palavra de Deus, e aí você faz uma oração já dirigida. Irmãos, é batata, a coisa acontece. Então precisamos de intercessores e precisamos, para quê? Para que Deus também fale conosco. Então, enquanto Daniel orava, o anjo Gabriel o visitou e lhe deu capacidade de entender coisas espirituais. Tem coisas que só você entendendo o espiritual. Você não consegue enfrentar aquele mal se você não encontrar o problema no mundo espiritual. Isso quem pode revelar é só Deus. E para isso você tem que estar num período de intercessão. Tem uma situação diversa que eu não consigo resolver. Então, ali precisa haver intercessão intensa. Oração, jejum, intercessão. Aí o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que, Deus te dá uma revelação. É isso. E dito e feito. Daniel capítulo 10, versículo 12. Toda intercessão haverá uma guerra espiritual no mundo espiritual. Se é espiritual, é no mundo espiritual. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia, olha aí, é um principado, me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, o anjo, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Aí depois veio da Grécia.
Então havia um principado contra Israel. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque aqui tem uma revelação muito grande. Mas Daniel insistiu, ele sabia que a intercessão ia trazer resultado. Ficou 21 dias orando. Ficou um período orando e o anjo falou, olha, desde o primeiro dia que você começou a interceder, foram ouvidas, mas havia uma guerra no mundo espiritual, aonde impedia que aquele anjo viesse trazer a bênção e o entendimento a Daniel. A pessoa faz uma oração, não, mas a intercessão, ela não cessa enquanto você não obter a resposta. A intercessão é uma dedicação que você tem que ter em relação àquilo que você quer resolver. É como um tratamento médico. Tem pessoas que precisam 1 mês, 2 meses, 1 ano tratar para ser curado. A intercessão você precisa tratar, interceder até que Deus fale com você. Mais uma coisa, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Então a intercessão ela libera, libertação, ela cura, entendeu? A intercessão, ela libera aquilo que está aprisionado, irmãos. Aqui diz em 2 Coríntios 1, versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Olha como que eles estavam. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele falou, olha, para nós vamos morrer e depois Deus ressuscita a gente. A opressão, a situação deles estava tão precária que não tinha jeito mais, eles iam morrer, irmãos. Nós chegamos num patamar que a gente não tem mais esperança de vida, e a única esperança que a gente tem é que Jesus ressuscita os mortos e a gente vai ser ressuscitado lá na glória. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Mais um. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta a orações de muitos. Então veja, o apóstolo Paulo já estava entregando os pontos, irmãos. Falou, não tem mais jeito, eu vou morrer e espero ser ressuscitado. Mas a oração da igreja fez com que ele levantasse, fez com que Deus trouxesse a glória. A intercessão, irmãos, faz você livrar pessoas de morte, pessoas que estão já condenadas à morte. Eu conto aqui na igreja. Uma vez eu fui chamado lá no Beneficência Portuguesa de Rio Preto, e o rapaz tinha acabado de falecer, e Deus, a mãe tinha ligado para mim, e na hora Deus falou para mim, toca nele e ressuscita ele. Eu falei, meu Deus, mas eu fui na fé, irmãos, coloquei a mão nos pés dele lá, gelado, e disse o nome dele, volte em nome de Jesus Cristo. Ele deu um pulo na cama, assim, os aparelhos, não tinha nem desligado. Voltou a funcionar, as enfermeiras veio tudo, não sei o que lá. E o menino, até hoje, creio eu que está vivo por aí. Mudou para Campinas. Isso já faz uns 20 anos. Então, veja, irmãos, se eu não tivesse ido interceder por aquele menino, rapaz, já tinha uns quase 30 anos, trabalhava na Caixa Econômica Federal aqui. E se eu não tivesse ido interceder por ele, ele não teria sobrevivido, porque Deus precisaria de alguém lá. Ah, mas Deus tem poder de ressuscitar, mas precisa da intercessão, irmãos. Deus tem poder, mas precisa de alguém intercedendo. E somos nós que intercedemos. Paulo já estava desanimado, irmãos. E ele disse, se não fosse a intercessão da igreja, eu estava morto. Não tinha mais esperança. Mas graças a Deus que vocês oraram por mim, e hoje eu estou aqui com a vitória. A intercessão, irmãos, é o resultado da nossa vitória. E precisamos interceder. Jesus intercedeu por nós. Tiago capítulo 5, 16. É aquilo que eu falei para vocês. Toda intercessão começa confessando pecados.
Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, toda oração ela precisa ser feita por alguém que não está no pecado. E nós precisamos confessar o pecado daquela pessoa que nós vamos orar. A intercessão, irmãos, tem que haver santidade neste momento. E 1 Timóteo 2, versículo 1 a 4. Como eu disse no começo, por que nós temos que interceder? A intercessão estabelece, alinha a vontade do rei aqui na terra. Existe uma vontade de Deus. Existe um propósito de Deus e tem que ser cumprido. Só que, infelizmente, o inimigo faz com que a gente peque, faz com que a gente olhe para outro caminho, veja diferente e sai do propósito de Deus. A intercessão faz com que você volte e se alinhe no caminho do Senhor. Olha o que Timóteo está escrito. Antes de tudo, recomendo que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Pelos reis, são os nossos governadores. Eu acho engraçado, o povo mete pau no governo, mete pau não sei em quem, mete pau no juiz, mete pau no STF, Mas você está intercedendo, irmãos? Você está intercedendo? Porque eles saíram fora da linha, do alinhamento. Falar mal E outra coisa, presta atenção, é como eu disse aqui, semana passada. Irmãos, as pessoas falam, mas se toda autoridade é de Deus, por que Deus permite que pessoas ruins, corruptas, ocupem esses cargos de autoridade? Deus não controla tudo? Controla. Mas quem é que vota? É Deus? Você intercedeu, você escolheu, nós que escolhemos. Por isso que nós temos que interceder para destruir as burradas que nós fazemos, ou que outros fizeram. Não, mas eu votei no bom. Amém, glória a Deus, continue assim. Mas é aquele que votou no ruim, você tem que interceder. Deus está no controle de tudo, mas nós é que decidimos as coisas. Ele nos deu livre-arbítrio. Deus controla todas as coisas, mas por que Ele não foi lá em Adão e a Eva e não impediu que eles comessem do fruto? Não, eles decidiram comer. Nós decidimos colocar no cargo aquelas pessoas. O povo sofre por falta de conhecimento. E agora, o que a gente faz? Tem que interceder, irmãos. Nós temos que interceder principalmente para o povo, abrir a mente e enxergar o que é certo, realmente. Principalmente crente, irmãos. O crente é o sal da terra. O crente é a diferença. O crente tem que aprender a escolher as pessoas para que possam governar de forma correta. Tem crente que vota em gente que é a favor do aborto. Você vai perder a salvação, irmãos. Porque você está concordando com uma pessoa que mata a gente. Cuidado, o voto ele é muito importante para nós. Nós não podemos votar em aquele que tem ficha suja, tem gente que vota, gente que já está lá, que roubou, fez coisa errada. Ah, mas é crente, não importa se é crente. Eu não voto em crente. Eu voto em gestores, em pessoas que têm capacidade, tem que saber da vida da pessoa. Se for votar em amigos somente, tem amigos que são bons mesmo, e vão ser bons, mas tem pessoas, irmão, que não vira. Eu já me arrependi tanto de ter votado em gente errada, só por causa da amizade, porque diz que é crente. Não vira isso, não vira. Nós temos que pegar pessoas que... Tem pessoas no mundo que são muito mais honestas que pessoas que dizem ser crentes, irmãos. A prova disso é o nosso presidente. Tem alguma coisa contra ele? Tem algum processo? Foi julgado? Foi condenado? Nunca teve e não vai ter. Porque não faz, não sai fora da lei. Não saindo fora da lei não tem problema. Por mais que falam, tudo mentira. Agora, vai votar em gente que rouba?
gente que faz coisa errada, gente injusta, gente que se alinha com o comunismo, que quer licenciar a internet, quer tirar a tua liberdade. É nós que escolhemos. Então, Deus está no poder. Por isso que ele fala, orem pelas autoridades. Vamos orar para sair candidato bom aí para a gente votar o ano que vem, irmãos. Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila. Aí, depende de quê? Da nossa intercessão e pacífica, com toda piedade e dignidade. Mais um. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Irmãos, é difícil de falar o que eu vou falar agora. Engasga. Mas Deus quer que Alexandre de Moraes se salve também. Quer ou não quer? Ele faz acepção de pessoas. Então, quando o intercessor, ele tira aquilo que é humano e começa a interceder como uma pessoa de Deus. Jesus não olhou para quem nós éramos, se era ladrão, se era prostituta, se era ministro do STF, se era presidente, ele não olhou nada, irmãos. Ele morreu por nós, intercedeu por nós e perdoou os nossos pecados. Então, eu sei que nós temos uma diferença, humanamente falando, contra essas pessoas. Por isso que o Senhor diz, orem pelos seus inimigos. Então, a intercessão vai fazer com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.